A, a continuidade que nós falamos, todas até agora, eram continuidades em um número. Em um número. Acontece, guys, que muitas vezes a função é contínua em todos os números de um intervalo. Então, por exemplo, se eu pegar esse intervalo aqui, perceba que nesse intervalo o gráfico tem um aspecto contínuo em toda a parte correspondente a esse intervalo. Nessas situações onde a função é contínua em todos os números de um intervalo, a gente fala simplesmente que a função é contínua nesse intervalo, que é o que está escrito aqui, ó. A função é contínua em intervalos, se for contínua em todos os números desse intervalo. Além disso, guys, a gente tem um outro conceito, que é quando a função é contínua em todos os pontos do seu domínio. Quando a função é contínua em todos os pontos do seu domínio, a gente fala simplesmente que a função é contínua. Então, quando a gente fala a função é contínua, a gente está se referindo que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Ok? Basicamente é isso. São nomes, questões de nomes, nomenclatura. Então, a questão de contínua, a gente pode falar continuidade em um número, ok, ou seja, a continuidade naquele número. Continuidade em um intervalo, é a continuidade em todos os números do intervalo. Continuidade, apenas isso, continuidade, a função é contínua, não falei mais nada. Não falei se é contínua em um número, não falei se é contínua em intervalo, só falei função é contínua. Fica subentendido que ela é contínua em todo o seu domínio. E já adiantando, guys, a gente tem, devido à ligação de continuidade com limite, a gente também tem as propriedades operatórias para funções contínuas. Se duas funções forem contínuas, a soma vai ser contínua, mesmo que seja um ponto, um intervalo no domínio. A soma, o produto por uma constante, a diferença, o quociente também será contínuo. É claro que quando a gente fala em quociente, tem que ter sempre aquela questão do denominador não se anular. Ou seja, todas as propriedades operatórias vão manter a continuidade. E finalmente o grande teorema para deixar claro toda a questão de continuidade é o seguinte. Esse teorema aqui, guys, a gente não vai dar detalhes deles, claro, porque o nosso curso é cálculo, não é análise, é voltado para um curso de biologia e química. Mas esse teorema diz basicamente o seguinte, que todas as funções elementares são contínuas em seu domínio. O que são as funções elementares? Aquelas funções que se estuda no ensino médio. O polinômio, que a gente já sabia, as funções racionais, que a gente já sabia, as funções raízes, que a gente já suspeitava, elas são contínuas. As funções trigonométricas, até então isso é novidade agora para nós. Ou seja, se eu quiser calcular limite, que eu não sabia até agora, limite com função trigonométrica, é só substituir direto se o ponto fizer parte do domínio. Ah, professor, quando é que faz parte do domínio? Substitua, se der para substituir, porque faz parte do domínio. As funções exponenciais, as trigonométricas inversas, as logarítmicas. Ou seja, todas as funções que se estudam no ensino médio, que são as funções elementares, elas são contínuas. Pode calcular limite nelas e ser feliz. E mais, combinando esse teorema com esse, a gente conclui o quê? Que as operações entre todas as funções, operações algébricas entre todas as funções elementares, mantém a continuidade desde que os pontos estejam no seu domínio. Então, se eu perguntar de vocês isso aqui, que até agora é novidade, a gente não sabia. Essa função aqui é contínua, eu não sei trigonometria, não sei exponencial, não precisa. É contínua. É uma exponencial, é uma trigonométrica, exponencial trigonométrica. São duas contínuas. Aqui é o produto. Produto de funções contínuas é contínua. Qualquer operação algébrica. O que é operação algébrica, professor? Que envolve as 4 operações. Quais são as 4 operações? Soma, subtração, produto, divisão. E mais essa multiplicação por uma constante. Então, qualquer função elementar que você vê, operado com outra, vai ser contínua, desde que o ponto não esteja no domínio.
Uma situação onde pode essa questão do domínio, essa função aqui, ó, é contínua, exceto no zero. Por quê? O zero não pode ser substituído embaixo, então não faz parte do domínio. Ela é contínua em todo no zero, exceto no zero. Continuidade. Por que é contínua, exceto no zero? Exponencial, polinômio. Funções elementares, contínuas. E fora essas, aqui no cálculo, fora essas funções elementares que nós iremos ver, são as funções definidas por partes, que a gente tem que fazer uma análise nessa quebra por partes, como esse caso aqui, ó, por partes. Então, tirando essas funções que são definidas por partes, a maioria das funções que nós iremos ver no cálculo são essas combinações operatórias das funções elementares. Então, vai ser contínuo para nós. Todas elas vão ser contínuas. Quem tiver a oportunidade de fazer um cálculo 2, vai ver um novo tipo de função definidas por somas infinitas. Aí lá é uma outra análise com relação à continuidade. Mas, para nós, de continuidade, que a gente tem isso. Inclusive, estamos em 6 minutos. Eu vou aproveitar. Eu vou encerrar para fazer esse exemplo no próximo, ok? Thanks.